Olá, pessoal! Hoje vamos abordar uma questão que incomoda muita gente. Como entender a violência presente no Antigo Testamento? Será que Deus realmente ordenou todas aquelas guerras e mortes? Se você já se deparou com essas dúvidas, saiba que não está sozinho. É um tema complexo que merece nossa atenção e reflexão cuidadosa. Uma pergunta que frequentemente surge, especialmente para quem teve um passado cético ou ateu, diz respeito à aparente discrepância moral entre o Deus que vemos no Antigo Testamento e aquele revelado no Novo Testamento. Como podemos conciliar os padrões morais, por vezes chocantes, de livros como Josué e Juízes, com a mensagem de amor e valor universal da vida ensinada por Jesus? Primeiro, precisamos entender o contexto histórico. O Antigo Testamento foi escrito em uma época muito diferente da nossa, onde a violência era parte do cotidiano e as nações se formavam através de conflitos territoriais. Mas isso não explica tudo, não é mesmo? No Antigo Testamento, particularmente durante a conquista de Canaã pelos israelitas, encontramos relatos que falam em dedicar tudo à completa destruição. Homens, mulheres, crianças e até o gado. Tudo deveria ser exterminado. Vemos também mulheres sendo tomadas como escravas ou integradas à força em outras famílias. Por outro lado, o Novo Testamento nos apresenta um Deus que afirma que toda vida tem valor intrínseco, que cada ser humano tem significado, a ponto de Jesus morrer por todos. Como entender essas narrativas de morte em massa à luz desse Deus de amor? Essa é uma questão complexa, e talvez a pergunta mais difícil seja: Deus foi imoral ao ordenar a morte dos cananeus? Antes de mergulhar nisso, um ponto preliminar importante. Se Deus não existisse, com que base poderíamos sequer chamar qualquer atrocidade de errada? Quando um ateu afirma que o Deus da Bíblia é imoral, a pergunta que se segue é: qual é o seu padrão moral absoluto? Sem Deus, qualquer padrão moral se torna, em última análise, uma questão de opinião pessoal ou consenso social, ambos mutáveis. No entanto, um ateu poderia com razão questionar: se você, cristão, afirma que seu Deus é amoroso, então essas passagens do Antigo Testamento não representam um problema dentro da sua própria visão de mundo? E essa é uma pergunta justa. A próxima questão que precisamos fazer é: Deus agiu de forma arbitrária ou ele apresentou razões para o juízo que ordenou sobre os povos do Antigo Testamento? A resposta é que ele deu razões. Não foi um capricho divino, como um chefe da máfia que acorda e decide eliminar um grupo. Após cerca de 400 anos de avisos e paciência, a cultura cananeia havia mergulhado em práticas profundamente corruptas e cruéis. O principal motivo para o juízo divino foi, provavelmente, o sacrifício de seus próprios filhos ao deus pagão Moloque. Imagine um ídolo de metal aquecido até ficar incandescente, e pais colocando seus bebês nos braços dessa estátua, assistindo-os serem queimados vivos. Plutarco, um escritor grego antigo, não um autor bíblico, relatou que os adoradores batiam tambores cada vez mais alto durante esses rituais macabros para abafar os gritos lancinantes das crianças sendo sacrificadas. É irônico. Em muitos debates, ateus questionam: se existe um Deus bom, por que ele não impede todo o mal no mundo? Pois bem, aqui temos uma situação em que Deus viu um mal extremo, um horror indescritível, e disse: basta, isso precisa acabar. Ele usou Israel como instrumento para executar esse juízo. E paradoxalmente, agora ele é criticado por ter intervindo. Então, qual é a lógica? Reclamar que Deus não impede o mal e, em seguida, reclamar quando ele efetivamente o faz? A objeção comum é: sim, mas Deus foi longe demais. Ele mandou exterminar todos, inclusive as crianças. Como isso faz sentido se ele estava punindo os cananeus por matarem crianças? Há algumas formas de abordar essa difícil questão. Uma perspectiva, defendida por estudiosos como Paul Copan em seu livro Deus é um Monstro Moral, sugere que precisamos entender a linguagem da época. Quando lemos em Deuteronômio 7, por exemplo, a ordem para destruir completamente aquelas nações, o que muitos interpretam como um genocídio total,
podemos estar diante do que se chama linguagem hiperbólica de conquista. Se continuarmos lendo, alguns versículos depois o texto diz: "E não se casem com eles." Ora, se todos tivessem sido literalmente aniquilados, como poderiam os israelitas se casar com eles? O ponto, segundo Copan, é que esse tipo de linguagem era comum no Antigo Oriente Médio para descrever uma vitória militar decisiva, a subjugação completa do poder inimigo, e não necessariamente a morte de cada indivíduo. É como quando dizemos que um time aniquilou o outro num jogo. Não significa que os jogadores do time perdedor deixaram de existir. Outra visão, mais tradicional, sustenta que Deus de fato ordenou que aquelas vidas fossem tiradas. Se considerarmos essa interpretação a mais difícil, o que podemos dizer? Deus tem o direito de tirar uma vida que Ele mesmo criou? Quando alguém morre, seja por doença, acidente ou velhice, Deus está cometendo assassinato? Não. Deus, como o Criador e doador da vida, não pode ser acusado de assassinato quando decide retomar uma vida. Essa é uma prerrogativa que pertence a Ele. Ele pode criar, Ele pode sustentar e Ele pode levar. Nós não temos essa autoridade, mas Ele tem. Se o cristianismo é verdadeiro, a morte física não é o fim absoluto, é uma transição. As pessoas não deixam de existir, elas apenas mudam de lugar, passando desta vida para a próxima. Nesse sentido, Deus tem o direito de chamar alguém para a próxima vida, seja uma criança de 2 anos ou um idoso de 82. É crucial reconhecer também que a teocracia do Antigo Testamento, com Israel como seu povo escolhido e suas leis específicas, foi um arranjo único e temporário na história da redenção. Não era o ideal eterno para todas as nações, mas um meio para um fim: preservar um povo através do qual o Messias prometido, Jesus Cristo, viria ao mundo para ser uma bênção para todas as nações. Se após 400 anos de avisos, os cananeus persistiram em suas práticas abomináveis como criaturas com livre-arbítrio, a única opção restante para Deus naquele contexto específico, para cumprir seu plano maior, poderia ter sido usar a força para removê-los daquela terra. Além disso, é fundamental entender que muitas leis do Antigo Testamento, como as detalhadas de Êxodo 20 até Deuteronômio, incluindo os 10 mandamentos na forma como foram dados a Israel, não se aplicam diretamente aos cristãos hoje, a menos que sejam reafirmadas e renovadas no Novo Testamento. E de fato, 9 dos 10 mandamentos são repetidos. O único que não é diretamente transposto é o mandamento de guardar o sábado, porque Jesus é o nosso descanso, o nosso sábado. Isso é algo que nem sempre é ensinado com clareza, mas é vital para a correta interpretação bíblica. A Bíblia não é um livro de citações aleatórias para serem aplicadas fora de seu contexto. Os próprios versículos, como os conhecemos, foram adicionados séculos depois, apenas para facilitar a localização dos textos. Embora úteis, eles podem nos levar a tratar frases isoladas como verdades independentes, desconsiderando o fluxo da narrativa e o propósito original do autor. Entender essas passagens difíceis do Antigo Testamento requer estudo cuidadoso, consideração do contexto histórico e cultural, e uma compreensão da soberania de Deus e de seus propósitos redentores ao longo da história. São questões que desafiam nossa fé, mas que também nos convidam a um mergulho mais profundo na complexidade e na grandeza do plano divino. Um ponto crucial é que muitas das narrativas violentas são descritivas, não prescritivas. Isso significa que elas relatam o que aconteceu, não necessariamente o que Deus desejava que acontecesse. É como um historiador documentando eventos sem necessariamente aprová-los. Novamente falando sobre as ordens diretas de Deus para guerras, aqui entra um aspecto importante. Essas ordens específicas eram limitadas a um contexto histórico particular, envolvendo a formação do povo de Israel e a preservação da linhagem messiânica. Não eram um padrão universal de comportamento. O que muitos não percebem é que, mesmo no Antigo Testamento, encontramos inúmeras passagens sobre misericórdia, justiça e amor ao próximo. Deus frequentemente demonstra compaixão por estrangeiros e condena a violência injusta.
Quando chegamos ao Novo Testamento, Jesus não contradiz o Antigo Testamento. Ele o cumpre e revela sua interpretação mais profunda. Ele nos mostra que o plano de Deus sempre foi de redenção e amor, não de destruição. Jesus ensina que devemos amar até nossos inimigos, mas isso não significa que ele negue a existência do mal ou a necessidade de justiça. Em vez disso, ele nos mostra um caminho superior para combater o mal, através do amor sacrificial. Uma chave para entender essa aparente contradição é perceber que Deus trabalha dentro da história humana, lidando com pessoas reais em situações reais. Ele não ignora a realidade do mal, mas trabalha progressivamente para transformar corações e sociedades. É fascinante notar como o Antigo Testamento já apontava para essa transformação. Os profetas frequentemente falavam de um tempo futuro de paz universal, onde as espadas se transformariam em arados. Essa visão encontra seu cumprimento em Jesus. Então, como reconciliamos tudo isso? Entendendo que Deus é consistente em seu caráter de amor e justiça, mas sua revelação e seus métodos de trabalhar com a humanidade foram progressivos, adaptando-se ao nosso nível de compreensão e às circunstâncias históricas. O que vemos no Novo Testamento não é uma mudança no caráter de Deus, mas uma revelação mais completa de seu plano eterno. Jesus nos mostra que o objetivo final sempre foi a reconciliação, não a destruição. Esta compreensão nos ajuda a ler o Antigo Testamento com olhos mais sábios, reconhecendo tanto sua importância histórica quanto sua relevância contínua, sem cairmos na armadilha de aplicar literalmente práticas específicas de um contexto histórico particular. Se você está lutando com essas questões, lembre-se, é ok ter dúvidas e questionamentos. Eles podem nos levar a uma compreensão mais profunda e madura da fé. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema tão importante. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe também com alguém que possa estar tendo essas mesmas dúvidas. Nos vemos no próximo vídeo.